eu vou dar palestra baseado naquilo que eu li em vários livros, passei a semana debruçado os livros, estudando, e também na minha experiência por trabalhar em centros espíritas, exatamente na orientação de crianças. E muitas mães têm essas crianças, e nós sabemos que o relacionamento familiar às vezes se torna bastante difícil, em função de uma série de características que nós vamos ver. Então, essa experiência que eu vou passar para vocês hoje. O mundo passa, o planeta Terra passa nesse momento por uma fase sim, bastante importante. A Terra está deixando de ser um plano de expiação e provas para passar para um mundo de regeneração. Então, nesta época, o que está acontecendo? Um fenômeno de um grande aporte de espíritos, de muita luz, de muita sabedoria e de muito amor. Por quê? Porque o mundo, o plano Terra, está precisando de seres exatamente com essas características de amor, de desenvolvimento, muito assim, propensos ao desenvolvimento tecnológico, em todas as áreas artísticas, porque ele está mudando as características desse mundo. Né? Passamos de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Então precisamos desses seres. E é sobre esses seres que nós vamos falar. Mas antes de falar sobre esses seres, já vamos fazer uma reflexão. Quando o homem foi colocado aqui no plano Terra, colocado entre as feras, ele nunca esteve só. Em toda a sua caminhada evolutiva, o Pai nunca nos abandonou. Em todas as fases vieram também seres evoluídos para o plano Terra, não só agora, tá? Isso precisa ficar bem claro. Quando o mundo vivia naquela fase daquele homem que precisava ser puro instinto de sobrevivência para caçar, para arrumar a sua casa, logo em seguida já começou a haver esse aporte de seres espirituais lá da região de Capela, né? Daquele mundo, daquele planeta de Capela, porque o homem precisava evoluir. Quando o homem vivia preso ao politeísmo, quem que veio para dar aquele grande desenvolvimento e implantar o monoteísmo na Terra? Não foi Abraão? Passada aquela fase, quando os séculos se passaram, as sociedades foram sendo formadas e necessitou-se de leis civis, quem veio trazer o decálogo para nós? Moisés, um ser de muita evolução. E óbvio que toda vez que vai ser implantado projetos de Deus tão importantes no plano Terra, não vem um único homem. O aporte de seres espirituais para a Terra é muito grande, como é grande o aporte da espiritualidade superior das equipes espirituais das outras colônias, das outras dimensões, para ajudar o que está sendo assim colocado sobre o plano Terra. Dá para vocês entenderem? Passado Moisés, quando o mundo, já cerca de 1500 anos depois de Moisés, olha como o homem leva tempo para o aprendizado. Precisávamos da lei do amor. Quem trouxe a lei do amor? Jesus. Será que Jesus, na época que ele veio, já não foi uma criança cristal? Poderia existir amor, pode existir um amor maior do que o apresentado pelo menino Jesus? Jesus foi quem ancorou o amor no plano Terra. Então vocês vejam que vale a pena essa reflexão. Hoje nós estamos falando que um grande número de seres espirituais estão sendo preparados pela espiritualidade para nos ajudar nessa evolução no plano Terra. Mas não vamos nos esquecer, em todas as fases importantes que o homem viveu, sempre houveram esses grandes aportes e essas ajudas, né? Então, vamos ler aqui um trecho de Kardec, que ele fala exatamente da fase que nós estamos vivendo. Isso aqui é o livro Transição Planetária, de Divaldo Pereira Franco, tá? É um livro muito bom para esse tipo de assunto. Vejam o que Kardec fala há cerca de 150 anos atrás. Havendo chegado o tempo
grande emigração, saída. Emigração se verifica dos que habitam o plano Terra, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem. Por que esses serão excluídos? Porque senão ocasionariam uma grande perturbação e confusão no plano Terra e constituiriam obstáculos ao progresso. Não é isso que nós estamos vendo? As grandes calamidades, que tudo tem um porquê. Substituí-los, esses espíritos que estão saindo, serão substituídos por espíritos mais evoluídos. Em que sentido? No senso da justiça, da paz e da fraternidade. Então, a época atual é de transição. Por isso que nós temos esse mundo tão cheio de dualidade. O mundo nosso não é cheio de dualidade? É o bem convivendo com o mal. É a vinda de um Francisco de Assis, de uma Madre Teresa de Calcutá, de tanta gente que é puro amor, de um Chico Xavier, né? E de repente a gente vê essas atrocidades que são cometidas, que não vale a pena nem citar. Então é um mundo de dualidade. Mas esses têm que sair para que esses novos cheguem, como já estão chegando, e vão chegar ainda no número maior. Então essa é a fase que a gente está. Outra coisa que eu queria lembrar a vocês. Esses seres estão chegando através da reencarnação. Mas a gente não pode se esquecer do quê? Que a espiritualidade, através de equipes espirituais, elas fazem um trabalho maravilhoso para limpar a nossa psicosfera terrena. Porque a psicosfera terrena hoje, ela é densa, ela é pesada. Por quê? Pelo nível de sofrimento que aqui existe. Não só porque ainda estamos num espaço de expiação e prova, mas como dentro de todas essas calamidades que ocorrem. A dor que é gerada naquele espaço, naquele ambiente. Esses seres espirituais que morrem, esses seres encarnados que morrem de uma forma com tanta crueldade, ou tão repentina, ou tão violenta, eles às vezes não conseguem sair ainda do plano Terra e permanecem incrustados aqui na sua dor. Então, equipes espirituais, elas fazem esse trabalho de resgatar esses seres e assim melhoram a psicosfera. Quando nós oramos o Evangelho no nosso lar, quem vem no nosso lar? Não são seres evoluídos? Não são seres que já têm o senso do amor, o senso da compaixão? Por que eles vêm? Eles vêm exatamente para nos intuir e ajudar. Quando nós estamos num centro espírita e a gente faz o trabalho espiritual junto com as crianças, são só os encarnados que estão ali? Não são só os encarnados. Nós tivemos uma perda de uma senhora que era pura dedicação de amor nesse trabalho com crianças que a gente faz na terça-feira de manhã. E num dos dias do trabalho, quando estava no intervalo do trabalho, quem que aparece na sala? Exatamente esse ser que desencarnou há muito pouco tempo, nos contando que ela teve o privilégio de ajudar essas equipes espirituais no resgate daquelas crianças da Síria, que morreram de uma forma muito violenta. Então ela falou, olha, depois que vocês... Imagina, né? Aquele espectro de luz entrando na sala, e ela diz, depois que as nossas crianças terrenas acabarem de ser atendidas, vamos permanecer em muita oração, porque agora serão trazidas as crianças da Síria. Então vê que trabalho maravilhoso, não é? E deixa eu ver se eu não tenho mais algum outro caso aqui tratado. Mesmo, por exemplo, quando a gente vem aqui com a Maria, nós deitamos nessas macas e a Maria faz aquele tratamento, aquela oração, quando a equipe espiritual do nosso lar nos olha. Um dia eu senti uma dor muito forte no meu cardíaco. E eu falei para a Maria, nossa Maria, o que está me acontecendo? A dor é muito forte. E a Maria sorriu.
Maria sorriu e falou: os irmãos dizem que tem uma equipe muito grande, de 20 e poucos, né, te atendendo. E aí o Efigênio, através da Maria, me explicou: nós poderíamos te curar agora. Mas por que não haveria mérito? Tipo assim, não lembro bem as palavras dele. Mérito para você. Porque é você que tem que conquistar a cura cardíaca. E me pediu 9 meses de uma gestação cardíaca. Por que ele me pede isso? Que órgão meu que está doente é um coração. E o que ele me ensina agora nos encontros mediúnicos? Ele me ensina a captar amor e a doar. Ou seja, o que ele está mostrando para mim? Nesses 9 meses, o que eu tenho que fazer? Mudar o meu coração. O amor, eles podem passar o amor através de mim, mas eles querem mais. Eles querem que ao passar o amor em mim, exista o meu amor também saindo para tudo que a equipe, o nosso instituto, o nosso lar, fraterno, nosso lar vai precisar. Vocês entendem como é que essas equipes espirituais auxiliam? E fora todos esses projetos aí que eu estou falando, que a espiritualidade auxilia no plano Terra, nos vários setores, existe esse da reencarnação. Eu chamo assim, sabe? Você imagina, no mundo todo estão reencarnando crianças com o objetivo de nos ajudar. O que eles precisam? Eles precisam de seres de amor, seres de luz, que vêm trazer exatamente isso para a Terra. E que precisem ficar onde? Em lares, que também tenham amor e luz. Porque essas crianças que estão vindo, elas têm um nível de vibração diferente das gerações passadas. Agora, você imagina essas crianças reencarnando aqui e vivendo sobre uma psicosfera tão densa como a nossa. O que elas sentem? Então, nós precisamos ajudá-la a entender tudo isso. Então, muito do comportamento, às vezes, mais agressivo, mais difícil em termos de relacionamento, que tanto as crianças índigo como as crianças cristais podem apresentar, advém, às vezes, simplesmente dessa psicosfera tão densa que nós vivemos. Quando a gente vai na casa de alguém e tem alguém muito pesado, a atmosfera é pesada, como é que a gente sai de lá? Com o corpo doendo. Quem tem mediunidade, quem tem sensibilidade, sente isso. Agora, se imagina as crianças, se imagina esses seres, porque muitos desses seres, eles vêm de um processo reencarnatório da Terra, que eles vêm eles vêm evoluindo, vêm se aperfeiçoando nas virtudes. Mas muitos, segundo Divaldo Franco, já vêm de outras dimensões. Ele cita muito uma colônia chamada Alcione, que onde essas milhares de crianças são preparadas, e segundo o Divaldo Franco e livros outros que eu li de outros autores, inclusive de depoimentos de espíritas, quem está no comando dessa colônia para reencarnação, no projeto de reencarnação dessas crianças, é São Francisco de Assis, com Clara. Só para imaginar a envergadura desse projeto, a importância desse projeto. Bom, como é que surgiu essa criança índigo? Uma pesquisadora ela é pesquisadora, terapeuta, vidente, ela se chama Nancy Ann Tape. Ela é americana e no ano de 1982 ela fez a primeira publicação sobre as crianças índigo. O que ela observava? A aura que nós temos, ela emite uma cor, porque de acordo com aquilo que nós temos no nosso interior. E ela viu a primeira vez um bebê com uma cor de aura completamente diferente, que ela não havia ainda registrado, que é o azul índigo. Por isso que as crianças se chamam índigo, pelo tipo de aura, de cor que elas têm. Então ela começou a estudar, catalogar, e se sabe que tudo que vai sendo publicado e tem interesse pela comunidade científica, estoura os livros, né? Tem muitos livros como esse, e como outros, que também tem
aí como fonte de referência. O que eles começaram a observar? Nas crianças índigo, uma série de comportamentos padrões, né? Por exemplo, eles têm grande habilidade intelectual e tecnológica. Então, ela precisa falar sobre a performance das nossas crianças nas mãozinhas, com computadores, né? Parece que já nasce, né? Eles pegam os dois dedinhos assim, por que cada dedinho assim? Eles conseguem entrar ali, por quê? Porque a lógica daquilo tudo, que nós, estou falando eu e meu marido, na nossa idade, ou por você também, né? Nós não temos essa razão, nós não temos essa lógica. E eles já vieram com esse conhecimento, já vieram com essa lógica. Porque tudo tem lógica para eles. Outra coisa, habilidade mental. Ele consegue perceber emoções e reações em nós que nós mesmos não percebemos. Nós acompanhamos uma menininha que nasceu e sempre desde bebê já foi conosco, e os pais sentavam com a gente e conversavam. Era um casal que tinha um problema de relacionamento muito grande, inclusive com infidelidade, coisa e tal, e disse que a menina chegava para os pais e falava assim: que imaturidade é essa? Desde a barriga, né, da gestação, eu acompanho as brigas de vocês por causa de todos os problemas emocionais ali envolvidos, né? Passam-se os anos e vocês não melhoram, continuam imaturos. Contava da colônia onde ela vivia, que ela tinha noção exata de que ela viria para aquela casa, não só, né, para consertar aquele mãe, aquele pai em seus sentimentos interiores, como ela tinha uma missão muito importante. Então, essa menina em particular, ela tinha fome de conhecimento. Ela conseguiu aprender a ler simplesmente vendo os quadrinhos, quando ela era antes da alfabetização. Ela via, já conseguia escrever, já conseguia ler. Tal a ânsia dela de participar na ajuda, mas principalmente com os pais. Desde cedo, o que ela fazia? Passava valores para aqueles pais, eles falavam: meu Deus, nem nós ensinamos que nem nós sabemos. E a menina já vem pronta, né? Então você imagina esse ser quando crescer. Ainda é uma menina. Qual vai ser a missão dela, né? O que ela poderá fazer. Outra coisa, na parte mental, tem um caso que o pai, um dia estava manuseando um livro, manuseava um livro. E a menininha, de 5 anos, falou assim para o pai: mas que tanto você está fazendo, pai? O pai falou: olha, estou tentando fazer com que as páginas se virem sem que eu ponha as mãos na página. Aí a menina falou: é fácil. Ela pegou o livro, ela falou: pai, é assim, você mentaliza aquilo que você quer fazer, você põe foco naquilo que você quer fazer, você visualiza as páginas virando assim. E ela começou a fazer assim, as páginas viravam. Por quê? Elas têm outras habilidades, outras aptidões. Vamos ver outras, porque não dá tempo de falar todas, né? Eles não ficam atentos muito tempo, não é verdade? Pega o brinquedinho, parece que dissecam aquele brinquedo naquele olhar, depois já precisa de outro, e assim vai. Imagina o comportamento deles numa escola. Que professor que prende? Nós acompanhamos uma criança que hoje tem 13 anos, que aos 2 anos de idade, a professora, numa determinada escola, não sei nem que escola pode ser essa, alfabetizava as crianças. Ela saía da classe e ia brincar. A professora ia atrás. A professora falava: o que acontece, fulano? Eu não estou na fase, 2 anos, não estou na fase de aprender a ler, estou na fase de brincar. Precisa então a menina ensinar a professora, né? Aí a mãe, com muito discernimento espiritual que a mãe tinha, escolheu um outro tipo de escola, uma escola que fica até numa chácara, onde a primeira coisa que aquela criança fez foi um traço na vertical. Por quê? Porque criança de 2 anos, ela tem que aprender mais o quê? Ancorar na terra. Ela está muito ainda no lado espiritual, está muito lá em cima, está muito ligada com as coisas lá. Então a menina simplesmente
fazia traços, né? Uma menina que foi crescendo, um déficit de atenção muito grande, porque ela tinha, a criança índigo, ela tem essa questão de não conseguir concentrar-se muito em determinada coisa, porque ela aprende também muito rápido, e aí ela sofria também muito bullying com as crianças, por causa do comportamento dela. Então a mãe aprendeu uma coisa que eu já vou ensinar aqui, seria outro item, mas aqui vamos adiantar. A mãe, ela aprendeu pela espiritualidade como tratar essa criança, que hoje tem 13 anos, já escreve poesia, está completamente inserida no ambiente, né? E ela tem mais características de cristal do que de índigo. A diferença de uma criança cristal para o índigo é que a criança cristal, ela é muito um amor. Ela veio para nos mostrar que pode haver mudança pelo amor. Então essa menina, ela tem essa característica. E muitas vezes ela tem uma característica, o índigo é bastante sociável, mas a cristal, ela é mais retraída, chegando às vezes até a ficar um pouquinho presa em si mesma, né? Prefere brincar um pouquinho mais sozinha. Lógico que quando ela expande, ela está equilibrada, ela vai agregar. Tem crianças que quando você vê essa criança, você assim, tenta sentir o que tem dentro dela, você vê que ela esparrama amor por todos os lugares. Ou esse livro cita um exemplo de um bebê que entra em um determinado lugar e o amor se esparramou por tudo. Uma das coisas lindas que a espiritualidade sempre passa lá para as crianças, lá no grupo onde eu trabalho, é o seguinte: tem que brincar na natureza, tem que soltar essas crianças na natureza. Só os índigos e cristais não, todas as crianças. Solta na natureza, brinca. O que acontece com os pais hoje? Os pais de hoje, no que eles são diferentes dos outros? Porque às vezes nós não temos tempo para as crianças. Vocês viram como que hoje os serviços nos requisitam mais? Ou a própria ambição nossa no ter, não basta só uma casa. No tempo que a gente era pequeno, morava no interior, nós mal tínhamos uma casa. Hoje tem que ter uma casa de campo, tem que ter casa de praia, tem que ter um carro assim, um carro assado, uma roupinha assim, uma roupinha assada, não é? Então, às vezes, a gente luta muito por ter, trabalha muito mais do que deveria pelo ter. Então, o que acontece? Os pais hoje não têm tempo de olhar nos olhos. Está tão cansado, vive tão no automático, e o celular que não para, né, nem de tocar, e esse WhatsApp veio aumentar muito mais a nossa desconcentração em relação aos filhos, em relação aos netos. Então não há um tempo de você olhar aquele ser, de você transmitir o seu aconchego, de você transmitir o seu amor, de você conversar. Então o que a espiritualidade sempre nos fala nas recomendações gerais, e algumas crianças muito mais, né? Vão, façam piqueniques, sente, faça as crianças andar na areia, andar na água do mar, andar no parque, abracem árvores, dancem, cantem. Nós não temos mais tempo para isso. Brincar de roda. Brinca de roda, brinca de tempo paz, brinca de queimada. Porque tudo isso, o pai, a mãe e as crianças, elas interagem. Não é? E outra coisa muito importante que nós aprendemos com essa criança, em especial, a massagem. Vocês já pensaram na massagem? Como é bom a massagem? E com essa moça que também tem um estudo que me permitiu entender que a pele nossa, ela tem a mesma origem das células nervosas do sistema nervoso central. Então, quando você faz a massagem, o que você está estimulando? É o sistema nervoso central. Você está acalmando. Fora isso, o que a espiritualidade nos pediu que fosse feito em relação a essa criança, mas pode ser feito em todas as crianças do mundo. Você passa a tua mão, principalmente a mão da mãe, do pai, do avô, né? Da avó. Passa a tua mão. Se quiser passar um olhinho, passa. Cuidado com o padrão de pensamentos que você está. Imita a saúde, né? Desejo de saúde, desejo de harmonia, de serenidade, passa teu amor. De preferência, uma luzinha clara, um azulzinho claro, rosinha claro,
para acalmar aquela criança, mas principalmente para a criança saber, é a minha mamãe, né? Que tem tempo para mim, que me ama. Não é lindo essas recomendações? E tem um monte, gente, tem um monte de recomendações. Porque não fica... Ela, por exemplo, ela foi assessorada para que a criança tomasse a Ritalina, né? Que é o... Porque esse problema, elas são tão elétricas e hiperativas, essas crianças, estão cheias de vigor, de energia, e como os pais não têm tudo isso que eu falei de brincar, né? E colocar as crianças a fazer bastante atividade física, as crianças ficam com muita energia. E aí, eles são confundidos com aqueles distúrbios de ansiedade, distúrbios de déficit de atenção, então dá Ritalina. Essa amiga nossa aceitou a nossa sugestão. Espera um tempo. Vamos aplicar esses métodos, né? Dessa parte de brincar, essa parte das massagens, da música. Porque quando uma mãe canta, depois a Maria até pode explicar melhor, quando uma pessoa canta, essa frequência vibratória que está saindo da voz da mãe é muito especial também. Ela toca aquelas fibras do coração da mãe, né? E da criança. Cozinhar junto, por que a família não cozinha junto? Faz a sobremesa, faz uma saladinha, um tomatinho, faz isso, vai unindo. Olha, uma coisa que nós fazemos aqui na evangelização de sábado, a gente lê uma história infantil, uma fábula, e depois a gente encena essa fábula. Porque a criança tem um imaginário. E no imaginário ela fala o que sente. A escolha que ela faz de que pessoa, né, de que personagem ela quer ser, também nos mostra muito. Então, por que não podemos fazer isso em casa, né? Brincar de jogos com eles, enfim, levar alegria. A massagem alivia a tensão muscular, tem o carinho, né? Acalma o sistema nervoso e, se possível, fazer florais. Agora, uma coisa que nós devemos chamar a atenção também é o seguinte: e se meu filho não tem características de uma criança cristã? E se ele não tiver uma característica de criança de índio, ele é inferior aos outros? Não. Cada criança é um ser divino. Cada criança e cada um de nós, que nós, pela minha idade, não tem como ser um ser índio pela descrição, né? Então, eu não posso ajudar o planeta nessa fase que ele está de evolução? Lógico que nós podemos. Todos nós temos capacidades de amar, de vibrar, coisas boas, nossos filhos também. Então, é importante entender que elas têm um papel no mundo, uma missão de levar justiça, de levar amor, de nos ajudar a impregnar esse planeta de amor. Mas todos nós somos seres divinos, não é? É isso que eu falo. Agora, Kitty. Alguém quer fazer pergunta? Agora ou é? Não. Fazer uma perguntinha. Então faz, você estava todo... Eu vi ela levantando o dedo, por isso que... Queria fazer uma Se eu não sei, elas respondem. Então, eu queria saber a data que estão encarnando os cristais, os índicos. Olha, eles, desde que, né? Desde Eles dizem que desde 1970 são observados. Começaram. Mas eu acredito que será? Porque Jesus não foi uma criança cristã? Muito especial, né? Não foi? Esses seres maravilhosos, Francisco de Assis, o Chico Xavier, gente. Seres de proveniência divina, eles já reencarnam na esfera terrestre há milênios. Os índicos, os cristais dos anos 80 para cá. Você veja uma coisa, Jesus não tem um ensinamento que ele fala assim, os primeiros serão os últimos. Quem são os primeiros? Os primeiros são aqueles
que alavancaram o progresso terreno em todas aquelas fases iniciais que eu estava falando. Então esses seres já encarnaram na Terra, e Jesus está falando, eles estão reencarnando. E esses seres não foram fenomenais nas suas características intelectuais, nas suas de emoção, de amor, não eram índigos, não eram cristais? E o que Jesus completa depois? E os últimos serão os primeiros. Quem são os últimos? São os nossos filhos, são os nossos netos, serão os primeiros do quê? Desse novo mundo de regeneração que vai começar, não é? Então você vê que o próprio Jesus já nos falava.